ambulance. What's going on there? I don't know. We were late for school, so I went to find my mom. And I looked out the window because it was open and it's never open. And she fell. Your mom fell? Like 2 stories, yeah. She fell 2 stories? How old is your mom? 33, I think, and she fell on concrete. Uma filha encontra a própria mãe caída no chão e ela acredita que a sua mãe, infelizmente, sofreu um grave acidente, caiu da janela e, infelizmente, morreu. Mas, quando a polícia é chamada, eles percebem algumas coisas bem estranhas. E o final desse caso vai te deixar bem chocado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Nara Uramey nasceu no início da década de 80 na Síria. Em 1999, ela se casou com o médico Bezel Altantai. E logo depois, eles decidiram se mudar para os Estados Unidos e Bezel abriu um consultório em Michigan. Juntos construíram o que parecia ser uma vida bem-sucedida, criando 3 filhos, Muhammad, Aya e Sidra, enquanto se instalavam em uma mansão de mais de $800 mil. Financeiramente, a família prosperou. A clínica de atendimento de urgência de Bezel gerava uma ótima renda para a família. Mas, por trás da fachada, a família estava se desintegrando. Em fevereiro de 2016, a violência doméstica tomou conta da casa quando Bezel jogou Nara escada abaixo. Ele foi preso e se declarou culpado de abuso conjugal. O tribunal ordenou que ele se mantivesse afastado da casa, proibiu o contato com a esposa e permitiu apenas visitas supervisionadas aos filhos. No mês seguinte, Nara entrou com um pedido de divórcio, dando início a uma dura batalha judicial. Amigos a descreveram como uma pessoa compassiva, ansiosa e entusiasmada em criar uma vida melhor para seus filhos. Os vizinhos frequentemente a viam correndo pela região e notavam que ela mantinha uma atitude sempre positiva, por mais que estivesse passando por problemas. Ela era uma pessoa feliz, independentemente do que acontecesse em sua vida. Ela sempre tinha um sorriso no rosto. Logo depois, ela começou a pensar em seu futuro. Então, ela mudou muito a sua vida a partir desse momento. Ela decidiu dar aulas em um clube. Ela ajudava pessoas a fazer exercícios para perder peso, ter mais resistência. Ela também parou de pintar o cabelo, algo que o marido a obrigava, e também ela conheceu uma pessoa e começou a namorar. Bezel via essas mudanças como contrárias às suas crenças culturais e religiosas e expressou preocupação de que o comportamento da esposa estivesse causando a americanização dos filhos. Enquanto isso, a vida profissional de Bezel entrava em colapso. Em maio de 2016, ele recebeu 9 acusações de fraude da Medicaid, 12 acusações de fraude na área da saúde e uma acusação de operar uma empresa criminosa contínua. Ele vinha cobrando por serviços médicos nunca efetivamente prestados. Por fim, ele se declarou culpado de 2 acusações de fraude na Medicare e na área da saúde. Embora tenha evitado uma pena de prisão significativa, cumprindo apenas 1 dia, foi condenado a pagar $278 mil em restituição. Em fevereiro de 2017, sua licença médica foi suspensa devido à sua condenação criminal por práticas comerciais antiéticas, negligência e incompetência. Documentos judiciais do processo de divórcio revelaram que Bezel, que antes ganhava mais de $350 mil por ano, alegou que não conseguia mais sustentar o que chamava de estilo de vida luxuoso que sua família mantinha. Ele reclamou especificamente dos hábitos de compra de Nara, alegando que ela acumulava milhares de dólares em cobranças de cartão de crédito em lojas de roupas de luxo. Na madrugada de 21 de agosto de 2017, estavam na casa Nara, seu filho Muhammad, de 16 anos, sua filha Aya, de 14, e sua filha Sidra, de 9 anos. Bezel, devido à ordem de restrição, estava morando em outro lugar. Por volta das 6:30 da manhã,
Aya ligou para a polícia para relatar que sua mãe havia caído de uma janela. Ela então alertou seu irmão, que começou a realizar o RCP enquanto falava com o operador de emergência. Ambulance. What's going on there? I don't know. We were late for school, so I went to find my mom. And I looked out the window because it was open and it's never open. And she fell. Your mom fell? Like 2 stories, yeah. She fell 2 stories? How old is your mom? 33, I think, and she fell on concrete. Okay, and you said, all right, is she breathing? Is she breathing? Her knuckles was tighter on her neck. I don't know. Quando um policial chegou no local, Aya o encaminhou para o pátio lateral. Lá encontrou Muhammad tentando realizar o RCP em sua mãe, que estava imóvel no chão. O policial então assumiu o RCP, mas os paramédicos logo confirmaram que Nara não tinha pulso. O legista declarou seu óbito no local em seguida. Segundo o depoimento da filha, sua irmã mais nova ainda dormia no quarto, e até onde sabiam, ninguém havia entrado na casa durante a noite ou naquela manhã. Aya explicou aos policiais que deveria estar pronta para a escola às 6h30 e sua mãe a levaria como de costume. À medida que o horário de saída se aproximava e ela não conseguia localizar a mãe em lugar nenhum da casa, ficou muito preocupada, principalmente quando as ligações para o celular dela não foram atendidas. Por fim, Aya foi até o quarto de hóspedes no 2º andar, que eles chamavam de sala de maquiagem, onde Nara costumava se arrumar de manhã. Lá dentro, ela notou uma janela aberta com uma escada, um balde de água e um frasco de produto para tirar mofo, mas nenhum sinal de sua mãe. Ao olhar pela janela, fez a descoberta aterrorizante. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Nara deitado de bruços no pátio, logo abaixo da janela do quarto de hóspedes. A janela ficava aproximadamente 9 metros acima do pátio, que por sua vez ficava a poucos metros do nível do porão. De todas as janelas possíveis da casa, esta era a que apresentava o maior risco de queda, devido à sua extrema altura em relação à superfície de concreto abaixo. Bom, mas alguma coisa parecia errada, e vários detalhes imediatamente chamaram a atenção dos investigadores. Uma toalha molhada foi encontrada ao lado do corpo de Nara. A autópsia revelou posteriormente que ela morreu de asfixia e apresentava ferimentos contundentes na cabeça, que teriam produzido sangramento abundante se causados pelo impacto com o concreto. A ausência de sangue no local sugeria que Nara já estava morta quando passou pela janela, possivelmente sufocada pela toalha antes de ser jogada para fora na tentativa de encenar uma queda acidental. Dentro do quarto de hóspedes, a polícia observou que a tela da janela foi removida. Uma escada de 3 degraus estava em frente à janela, ao lado de um balde d'água. No degrau superior da escada havia um frasco de um produto químico normalmente usado para remover mofo. As manchas na janela pareciam indicar que alguém a havia limpado com esse produto. Embora os investigadores tenham notado que o produto não era uma escolha comum para limpar janelas. O que os filhos não sabiam era que os eventos reais daquela manhã foram parcialmente capturados pelo sistema de segurança da casa. Embora os familiares tenham dito aos policiais que Basil morava separado devido ao divórcio, não mencionaram que a separação ocorreu após um incidente no Dia dos Namorados em 2016, quando ele jogou Nara escada abaixo. Esse episódio de violência doméstica resultou na declaração de culpa de Basil por abuso conjugal, na sua prisão e em restrições impostas pelo tribunal que incluíam não ter contato com Nara por 2 anos e apenas visitas supervisionadas aos filhos. O que realmente aconteceu nas horas anteriores à descoberta de Aya seria mais tarde revelado por meio das imagens de câmera de segurança e evidências forenses, expondo um assassinato calculado. Quando Basil chegou à casa, após ser chamado pelos filhos, a polícia o informou da morte da esposa. Testemunhas o descreveram caindo de joelhos, tomado pelo choque e pela tristeza. Desde o início, os policiais duvidaram da narrativa do acidente. Vários elementos na cena do crime não condiziam com o que seria esperado em uma queda real. Nara foi encontrada deitada de costas, uma posição incomum para alguém que havia caído. O primeiro policial que chegou à cena ficou preocupado com a ausência de sangue, outro indício de que o impacto com o concreto não havia sido a causa da morte. A encenação no quarto de hóspedes também levantou suspeitas. O balde abaixo da janela permaneceu perfeitamente intacto, assim como a escada e o produto no degrau superior.
Ao examinar a casa, os investigadores descobriram câmeras de segurança instaladas na parte externa da propriedade. Quando questionado sobre essas câmeras, Basil disse aos detetives que não acreditava que o sistema funcionasse e que não tinha certeza de como acessá-lo. Mas mesmo assim autorizou a polícia a examinar. Não só as câmeras estavam funcionando, como uma delas foi posicionada para capturar a área externa do pátio lateral. Embora a janela do quarto de hóspedes não estivesse diretamente dentro do enquadramento da câmera, a filmagem registrou sombras na parede oposta. Foi crucial para a resolução do caso. O que eles observaram a seguir foi chocante. Às 5h53, a luz do quarto de maquiagem de Nara foi acesa. A sombra de uma pessoa apareceu e abriu a janela. 2 pessoas eram claramente visíveis dentro do quarto. Momentos depois, uma figura foi vista, arrastando Nara em direção à janela, levantando-a do chão e a colocando na borda da janela, antes de empurrá-la para fora. A figura ficou parada na janela, talvez confirmando a queda, antes de se mover pelo quarto. A luz foi apagada e depois acesa novamente, sugerindo que o assassino estava encenando para parecer um acidente. A conclusão do legista confirmou o que as imagens da câmera sugeriam. A causa da morte de Nara foi asfixia. Ela já estava morta quando foi empurrada pela janela, provavelmente horas antes de ser descoberta pela filha. Inicialmente, os investigadores examinaram Basil devido ao divórcio e ao histórico de violência doméstica, mas dados de sua tornozeleira eletrônica, exigida pelo tribunal, comprovaram que ele não estava perto da casa quando o assassinato ocorreu. As imagens de segurança também capturaram o comportamento de Muhammad após a ligação para a emergência. Embora ele parecesse estar realizando o RCP em sua mãe, uma observação mais atenta revelou que ele não estava aplicando a pressão necessária. Ele então foi visto apenas parado ao lado da mãe, sem se mexer. Quando a polícia retornou com um mandado de busca para conduzir uma investigação, encontrou evidências adicionais. Na máquina de lavar, eles observaram um tapete. A secadora continha uma calça e uma camisa de Muhammad. Pequenos flocos brancos, provavelmente do revestimento do tapete, haviam saído na água. Os investigadores coletaram esses itens junto com a toalha com cheiro químico encontrado ao lado de Nara e outras toalhas da casa para análise forense, suspeitando que uma delas pudesse ter sido usada para sufocar, talvez após ter sido encharcada com alguma substância tóxica. Após analisarem as imagens da câmera, os detetives solicitaram entrevistas formais com todos os familiares na delegacia. Basil recusou, mas permitiu que os policiais conversassem com Muhammad. Durante a entrevista, a história de Muhammad mudou várias vezes. Inicialmente, ele alegou que não tinha visto a mãe naquela manhã e permaneceu no quarto até que Aya o chamasse. Ao ser informado de que as câmeras de segurança haviam flagrado alguém no quarto com sua mãe, ele ofereceu uma série de explicações cada vez mais sem sentido, acabando por se colocar no quarto, mas alegando que estava apenas segurando a escada para ela quando ela caiu acidentalmente. Logo depois, Basil encerrou o interrogatório. Os registros de celular se mostraram cruciais para a investigação. Muhammad havia feito 50 ligações para um único número no dia do assassinato, começando às 4h27 e continuando ao longo das horas. 8 ligações ocorreram antes das 5 horas. O contato foi salvo em seu telefone como Love e posteriormente identificado como o número de seu pai. Analisando meses de registro, os investigadores não encontraram nenhum outro dia com um padrão de ligações semelhantes. Muitas ligações duravam apenas segundos ou não foram atendidas, incluindo uma de Basil para Muhammad, às 5h55, exatamente quando as câmeras capturaram Nara sendo empurrada pela janela. Os investigadores descobriram mensagens entre pai e filho no celular de Muhammad. Ele compartilhava fotos, vídeos e gravações com seu pai, incluindo conversas com sua mãe. O adolescente havia gravado secretamente conversas entre Nara e seu advogado de divórcio, encaminhando-as para seu pai. Uma captura de tela do mês anterior à sua morte mostrou uma conversa em que Nara alegou ter conhecimento das atividades criminosas de Basil, que poderiam mandá-lo para a prisão, informação que ela havia ocultado por medo das consequências. Muhammad imediatamente encaminhou essa captura de tela para seu pai. Talvez o mais importante tenha sido uma foto enviada a Basil 3 semanas antes do assassinato.
uma imagem da janela do quarto de hóspedes, no segundo andar, pelo qual Nara foi empurrada mais tarde. Os investigadores também encontraram uma busca por como remover uma tela de janela e uma busca às 8h10 daquela manhã do assassinato por como apagar dados de um computador, enquanto os socorristas ainda processavam a cena. Com base nas evidências, Muhammad, de 16 anos, foi preso e acusado do assassinato de sua própria mãe. Apesar das extensas comunicações entre ele e o pai no dia do assassinato, a polícia afirmou que não havia provas suficientes para indiciar Bezel, observando apenas que a investigação sobre seu possível envolvimento continuava em andamento. Muhammad manteve sua inocência durante todo o processo judicial. Ao falar com o juiz, insistiu que não matou a mãe, alegando que a polícia tinha milhões de outros suspeitos que deixou passar despercebido. A promotoria construiu um caso convincente. Pessoas próximas à família testemunharam que, ao contrário de suas irmãs, que abraçavam a cultura americana e gostavam de fazer compras com a mãe, Muhammad se alinhava mais aos valores tradicionais do pai. Ele desaprovava abertamente a nova independência da mãe como personal trainer e sua decisão de deixar o pai. Testemunhas afirmaram que o filho temia que o divórcio dos pais afastasse ainda mais sua família da comunidade síria e islâmica. As tensões entre Muhammad e Nara vinham aumentando nos meses que antecederam sua morte. Aya contou à polícia que aproximadamente uma semana antes do assassinato, após uma discussão entre mãe e filho, Muhammad gritou com Nara: "Não me importa, porque ela vai ter o que merece." Quando o caso foi a julgamento, os promotores argumentaram que Muhammad havia sufocado sua mãe com um pano embebido em toxina em seu quarto de maquiagem. Os advogados de defesa criticaram a investigação policial, argumentando que os policiais não investigaram exaustivamente outros suspeitos. Eles sugeriram que um colega instrutor de ginástica com quem Nara estava tendo um caso havia entrado na casa em algum momento, insinuando que se esse namorado conseguiu entrar, o assassino também conseguiria. Uma complicação jurídica significativa surgiu em relação à declaração de Muhammad à polícia. O adolescente não teve seus direitos lidos antes da entrevista gravada, na qual se colocou no quarto com sua mãe no momento da queda. De acordo com a lei, tal interrogatório sob custódia só deve ocorrer após o suspeito ser informado de seu direito de permanecer em silêncio, consultar um advogado e ter representação legal presente durante o interrogatório. A equipe jurídica argumentou que ele simplesmente repetiu a história de que os detetives lhe contaram, colocando-se no quarto porque lhe disseram que era isso que as evidências mostravam. O Tribunal de Apelações de Michigan decidiu, por fim, que a maioria de suas declarações não poderia ser apresentada em julgamento. Apesar disso, após pouco mais de uma semana de depoimentos, um júri no condado de Oakland deliberou por apenas 2 horas antes de retornar com um veredito de culpado por homicídio de 1º grau em março de 2022. Quando Muhammad compareceu perante o juiz para a sentença, ele tinha 20 anos e havia escolhido representar a si mesmo. Ele falou por horas, no qual foi descrito como um discurso sem sentido. Um dos momentos mais chocantes da audiência de sentença ocorreu quando Bezel se levantou para fazer sua declaração de impacto da vítima. Em vez de falar sobre sua esposa e a perda sofrida pela família, ele optou por caracterizar seu filho como mais uma vítima que havia sido condenado injustamente. O juiz condenou Muhammad de 35 a 60 anos de prisão pelo assassinato premeditado em 1º grau de sua mãe. Com crédito pelo tempo cumprido aguardando o julgamento, ele poderá ser libertado já em 2052, quando terá 51 anos, ou permanecerá preso até 2077, quando terá 76 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o que de início começou com uma queda, terminou com o filho dessa mulher preso. Acredito que muitos pensaram que o pai pudesse ter feito algo. A gente não sabe se ele teve algum envolvimento, mas provavelmente não, a polícia não encontrou nada. Então foi tudo da cabeça do filho mesmo, que não aceitava a forma como a mãe estava vivendo, não aceitava o divórcio, enfim. Então ele decidiu fazer isso, mas foi um caso que a polícia, teve muita dificuldade e por fim conseguiu reunir ali todas as provas e ele foi condenado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.